lá no shopping. Você é uma papanata, moço. Tá sem vergonha, você. Ah, pelo amor de Deus. Na minha frente, mas eu tô falando, né? O senhor quer sentar? Tá falando, mas eu já cheguei. Ai, essa aqui só dá fora. Que fora que ela deu? Não! Eu fui no shopping com ela. Eu passei vergonha lá no shopping. A primeira coisa que ela fez, uma moça chegou e falou: escuta, onde é que entregam os pacotes? Ela falou: em Brasília. Não, professor. Aí a moça foi fazer a ficha do crediário, nome, ela falou: passa. Assim, passa. Idade, 32. Aí ela falou: sexo, não faço. Sexo vai falar masculino ou feminino? Ela falou: não faço. Bom, ainda a mocinha falou: não sabe que é bom. Ela falou. Acabou o papo. Você tá com inveja porque eu vou ser carimbada. Sabe o que é isso que ela falou? Ela disse que eu tô com inveja porque ela vai ser carimbada. E aí, o namorado dela falou pra ela: eu quero te dar uma carimbada. E ela falou que deixa. Ela pensa que é carimbo, pessoal. Ela pensa que é tatuagem. Acabou o papo. Você vai ver estrela na carimbada. E eu conheço o namorado dela. 2 metros e 3 de largura. Seu Pacífico. Agora imagina o trombone. Eu falei, chega. Sim. Dá pro senhor entender que chega é pra parar? Inclusive a minha mãe falou pro senhor dar o boletim, que ela quer ver o boletim. Vou dar boletim quando eu quiser. Não, vocês não dão boletim? E depois chega no fim do ano, é 130, 130. Não, senhor. Mas então o senhor diga à sua mãe? Eu não aceito. O senhor diga à sua mãe que o seu boletim, pra acabar com qualquer dúvida, só tem 0. Só 0? Só 0. E meu pai quer ver o registro da escola. Quem quer? Senta aí. Senta aí. Cadê seu tubo? O seu canudo. O senhor falou que é professor, mas sabe lá se ele é professor. Eu já lhe falei que o meu canudo tá pendurado. É, isso eu sabe. Você tá lá na parede. Tá pendurado lá na minha sala. Olha, canudo pendurado. Vai lá, só vai ver. Sabe o que está acontecendo com nós? O quê? Um ninho de analfabeto. Aqui é o foco. Deixa eu começar com a minha aula. Eu posso começar com a minha aula? Professor, por favor. Posso? Vamos começar com a nossa aula. Então vamos. Vamos falar sobre aves. Tá certo? Isso. O que é uma ave? Uma ave. A ave é um animal coberto de penas. Exatamente. Um exemplo. Eu estou disso, porque a senhora não presta atenção. Ave é um animal coberto de penas. Inclusive, ela queria saber por que a galinha tem pena. Ela queria... Tem pena porque ela é uma ave. Sim. A galinha é uma ave. Então. Um exemplo de um animal coberto... Por que a senhora está rindo? Por acaso tem algum palhaço aqui? Um exemplo de animal coberto de penas. Porco. E porco tem pena? Claro que tem. Aonde? Não tem uma mãe porca. Claro. Ora. Aí tá certo. Bem dada a resposta. Porque a família é meio descontrolada. Tá certo. Professor, Sim, minha filha. o senhor ficou de falar hoje sobre invenções, descobertas do homem. Vamos falar. Você tá fanha hoje? Eu vou falar hoje sobre coisas maravilhosas que os homens fazem. Opa! Somente se tiver uma mulher boa do lado. Nada de mulher. Eu se pego uma crioula atrás do murinho do cemitério, fica uma coisa sensacional. Peraí, se eu só falo em mulata, você não gosta de branca? Eu gosto, é que branca desbota, viu? Você vê, a branca vai na praia, fica lá 2 semanas, fica marronzona. Passa 2 semanas, branca, tudo branca, volta tudo. Fica aquelas manchas marrom aqui, claro ali. Entendeu? Agora, o que é mulata? Mulata tá sempre aquele jambão.
Seu Pacífico, o senhor não está me vendo aqui? O senhor não está me vendo aqui? O senhor não me respeita? Tá, fala, professor. Eu tenho que ser respeitado como professor. Seu Pedro, o senhor quer que eu diga uma coisa? Eu tô enjoado. Eu também tô. Olha como eu tô cansado. Eu tô enjoado, eu tô vindo forçado. Vamos falar um pouco sobre geografia. Dona Patsa, quais são os 2 maiores continentes do mundo? Primeiro e o segundo. Sim, mas o nome deles? Já respondi, agora a pergunta pros outros. E não seja mal criada! É isso mesmo, ele tá dormindo, ele é muito folgado, só em nós. Isso é nós o quê? Isso é resposta que se deu o primeiro e o segundo. Eu quero os nomes. Diga, minha filha, diga. O maior continente do mundo é o asiático e o segundo é o americano. Exatamente. A Ásia com seus 44 milhões de quilômetros quadrados e a América com 41 milhões de quilômetros quadrados. É verdade, Pacífico? Eu vou medir com a régua. Ai, se tiver erra! Você vai medir o continente com uma régua. Ué, a régua foi feita pra quê? Pra medir. Pra medir. Uma besteira. O centímetro. Calma. Fale, minha filha. Por que o continente americano chama-se América? Eu vou explicar. Cristóvão Colombo, que foi o descobridor da América, tinha um grande amigo chamado Américo Vespúcio. Ah, sim. Então, qual foi a graça? Então, em homenagem ao Américo Vespúcio, Américo, mala maleta. Ainda bem que ele chamava, que o Américo Vespúcio chamava Américo. Sim. E se ele se chama Cláudia Raia? Aí a América ia se chamar a Cláudia Raia do Norte e Cláudia Raia do Sul. O que o senhor ia preferir? O norte ou o sul da Cláudia Raia? Uma notícia no jornal: Saddam Hussein bombardeia os soldados de Cláudia Raia do Norte. Caiu uma bomba em Cláudia Raia, bem no sul. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, filha de mãe viúva bonita, pergunta o que quer. Ela pergunta. Se você quiser, você pode ser até Miss na festa da uva em Jundiaí. Você acha que eu poderia ser Miss na festa da uva? No lugar de Miss, não sei. Agora de bagaço, pode ir lá. Pode ir lá que você ganha. O senhor quer dar licença? Não vou com a cara dessa menina. Pergunte, minha filha. Professor, eu queria que o senhor falasse sobre instrumentos de corda. Muito bem, vamos falar sobre alguns instrumentos de corda. Piano, violino, violão, contrabaixo, Forca, relógio, sino de igreja. Poxa, você sabe tudo. Não, se é pra milhar, não é milha também. Me milha, eu milho. Olha. Milha que eu milho mesmo. Posso fazer uma pergunta? Pergunta, Por que beleza. o piano tem aqueles 2 pedazinhos lá embaixo? Mas dá licença, professor, aquele é o breque do piano. Aquele pedalzinho. Você tá tocando muito depressa, mete o pé no pedalzinho que ele vai brecando. Você nunca ouviu falar de samba de breque? Não. Então, Ô, rapaz, se não sabe, não ensina errado. Então tá bem. Não ensina errado. Vai ficar assim? Vai ficar assim. Então, alô, Eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou trazer qualquer dia aqui um professor de música. Ele vai falar sobre grandes compositores. Beethoven, Mozart, Bach, Chopin e o nosso Carlos Gomes. Vocês sabem onde é que nasceu o Carlos Gomes? Do lado da mãe dele. Isso, bomba nele. Professor, Sim. eu gosto muito de ouvir sobre Bach. A Bach é maravilhosa. A fuga de Bach. Você sabe quando é que Bach fez a primeira fuga? Quando o pai da namorada dele entrou sem bater na porta. Aí o Bach deu uma fuga, largou até as calças em cima do piano. As notas musicais, embora eu não seja músico, não seja um professor de música, eu vou explicar o trivial. As notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sou Pacífico, o que é que vem depois de mim? Depois do senhor vem a professora de ginástica. Quinta-feira. Não é depois de mim, é depois de mim! Porque quinta-feira é dia de aula de ginástica. Aliás, nunca tivemos aula de ginástica aqui. Nunca tivemos. Você vai ter aula de ginástica na sala de aula? É lá no playground que tem sala de ginástica. Não, não. É você, nem isso você faz. Mas nós não fomos também no playground. Que não, cara? Ué, vamos deixar isso de lá. Vamos falar sobre uma outra matéria, falar sobre história. História. Com quem era casada a rainha Maria a Louca? Com o marido dela, Oscar o Tarado. Você sabe
sabe de tudo. Filha, isso aí, olha, eu só tô sortando aqui 1% do que eu sei. Quando eu me dá na louca de sortar, é um atrás do outro. Pum, pum. O senhor quer ser o quê quando quer ser? Um grande burro? É um grande burro que o senhor quer ser? Não precisa ser muito grande, do seu tamanho assim. Sério? Desapareçam daqui! Eita, boquinha santa! Pra tomar banho! Bom, vamos então continuar com a nossa aula de história. Eu estava falando sobre a Rainha Maria a Louca. Por que ela tinha esse apelido de a Louca? Bom, porque ela era corintiana. Ela dirigia sábado à noite na Rua Augusta. E quando ela ia para Santos, ela voltava no domingo às 5 horas da tarde. Ela pirou, ela enlouqueceu. Quem vai pirar sou eu. Eu vou acabar enlouquecendo aqui. Porque, olha, vocês não sabem nada. É uma vergonha. No dia que vocês acertarem alguma coisa, eu vou comer 10 quilos de capim. Eu vou comer 10 quilos de capim. Mas espera aí, dá licença, com licença. Boa tarde, boa tarde. Não, senhora inspetora federal. Eu queria saber o que é que está acontecendo. Estou vendo o senhor tão nervoso. O que é que está acontecendo aqui? A senhora caiu do céu. A senhora chegou na hora mais Caiu certa. do céu, eu entrei por ali. Outra. Eu não aguento esses alunos. Eles são péssimos. Esta menina é a única que estuda. Aquela já não abre a boca pra nada. Esse aí é uma topeira. Só fala, aquela lá não tem nada na cabeça. Só sabe camarão? O que tem camarão na cabeça? É o que ela tem. Eu não aguento. Eu até disse pra ele o seguinte. No dia que eles, os dois, acertarem alguma coisa, eu vou comer 10 quilos de capim, senhora inspetora. Ah, o senhor falou isso? Falei. Aliás, mas isso não é possível, não pode ser verdade. Porque se for verdade, isso tudo que o senhor está falando, isso é uma pouca vergonha. Pois é, essa é a inspetora Silvia, inspetora federal. Inspetora Silvia? Então o dono da escola deve ser Camargo. Oh, mas ela é bonita, não? Olha que gata. Eu queria ver ela dançando lambada de saia curta. Olha os colchões dela. Eu não aguento, eu só falo besteira. Não, eu acho que o senhor deve estar enganado, professor. E eu vou ver. Eu estou enganado. Não, eu sei. Às vezes o senhor está com estresse, né? Pode ser. Mas eu acho que eu vou ver se o senhor está realmente. Gozada, a inspetora olha pra cara dele e dá risada. Porque é cansado. Eu tô cansado. Não é A fácil. gente fica, mas eu vou fazer um teste. Vamos ver se é assim mesmo. Inspetora Silvia? Você Inspetora é Silvia. Fica quietinho que eu vou fazer um teste para ver se é exagero mesmo do professor. Muito bem. Seu Pacífico. Pois não. O senhor pode me dizer onde nasce o Rio Amazonas? Ele vai dizer que nasce na maternidade, quer ver? Realmente, senhora inspetora, aliás, eu não sei se eu devo lhe chamar de senhora ou senhorita. Senhorita, por favor. Muito obrigado. Desculpe a dúvida. Mas, realmente, senhora inspetora, o rio Amazonas não nasce. Ele passa a se chamar Amazonas ao receber as águas do Rio Negro. Antes, ele chama-se Solimões. O rio Solimões nasce no Peru, no lago Lauricoche, com o nome de Maranhão. Oh, que beleza, estou satisfeito. Não, mas eu gostaria de continuar dissertando sobre o assunto, por favor. É o segundo em maior extensão, com seus 5.800 quilômetros, dos quais 3.200 em território nacional. Para mim, basta. Não, insisto em continuar. Nós poderíamos falar de entre os seus afluentes, nós temos o Juruá, o Tefé, Tocantins. Ah, que bonito, mas chega realmente, você é fantástico. Muito bem, o senhor sabe realmente tudo sobre ele, eu estou encantada. Imagina, uma pergunta tão banal. Honestamente,
permite, inspetora, eu diria que esta é uma pergunta de jardim da infância, a senhora me perdoe, mas eu gostaria até de continuar falando sobre o tema, falando do Rio Nilo, Mississippi, o Sena, né? Ó, mas olha, não precisa. Está ótimo. A senhora é quem manda. Eu estou muito contente. É um prazer enorme tê-la aqui. Gostaria até que a senhora viesse, o visual é muito melhor para nós. A senhora há de convir que nós temos que tolerar diariamente este homem. Você está sendo muito gentil, muito gentil. Gostei muito da sua borracha. Muito obrigado. Bom, agora uma pergunta para Pátsia, que isso? Por favor, Pátsia. Vou fazer uma pergunta para ela. A senhora quer dar uma raspada? Eu queria saber da Pátsia quem foi Álvares de Azevedo. Bom, Álvares de Azevedo, quem não o conhece? Foi um jovem poeta brasileiro. Ele nasceu na porta da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Ele foi o mais jovem poeta brasileiro e o mais lúgubre. E aí eu até, se me permite, a caríssima colega, eu acho que a colega poderia ressaltar que ele teve grande influência do Lord Byron. Bem lembrado, caro colega, bem lembrado. Álvares de Azevedo, jovem poeta brasileiro, escrevia sempre sobre a sua própria morte. Exatamente. Eu, inclusive, até enriqueceria a sua resposta firme e precisa, dizendo que Álvares de Azevedo, ao morrer, balbuciou aos pés de seu pai. Que fatalidade, meu pai! Que fatalidade! E seria até interessante lembrar o seu poema mais famoso, Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, de dor minha mãe morreria e de saudades meu pai sucumbiria. Se eu morresse amanhã. Meu Deus, mas isso é simplesmente maravilhoso. Não, cara inspetora, não. Maravilhoso é o estudo sobre a literatura brasileira. É verdade. Castro Alves, Olavo Bilac, Fagundes Varela. e mais recentemente Menotti Del Pique. E, caríssima colega, não podemos esquecer do nosso sempre querido Paulo Bonfim. Aliás, Paulo Bonfim, gostaria de me encontrar-me contigo para falarmos sobre Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas. Sim. Deus do céu. Inclusive, nos últimos anos, ele morava ao Pacaembu. Que coisa. Olha, eu estou verdadeiramente encantada. Que graça de alunos. E como é correta, educada. Pátsia. Eu estou encantada com você. A senhora gostou? Muito. A senhora sabe, a gente se empolga pela literatura, pela cultura. Verdade. Porque, veja, inspetora, devia-se dizer comumente para todos, porque podem nos roubar tudo, menos o que temos aqui na mente. Não é, professor? E até se a inspetora se lhe aprover, a gente poderia falar sobre psicologia. Bonito, mas Freud, espera um minutinho. Freud. Não gaste toda a sua cultura. Ah, pois não eu é. gostaria Não, de perguntar. é que eu falei adiantado. Você é meio apressado. É verdade, meio apressado. é verdade. Agora eu gostaria de fazer uma perguntinha para essa encantadora aluna, não é? Alemanha. Pergunte pra mas ela. não precisa pôr a mão, professor. Eu gostaria de saber o que inventou Santos Dumont. O avião. Não. Me permite, inspetora, interpelar a caríssima colega. Santos Dumont inventou a dirigibilidade, não propriamente o avião. Ele fez o mais pesado que o ar, mas não em seu todo. Não é? A dirigibilidade é que o consagrou. Certo, inspetora? Olha aí, ressalte-se, colega, que foi às margens do Rio Sena, em Paris, em torno da Torre Eiffel, que o nosso querido mineiro, ele fez o voo de... Meu Deus. O ensaio. Nem precisa terminar. Não? Nem precisa terminar. Você é um fenômeno. É um fenômeno. Que maravilha. Até parece que ela estava no dirigível. Nossa. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Ela escreve, dança, sapateia. É uma graça,
graça. Professor, esses são os alunos mais extraordinários que eu já entrevistei nessa escola. E vou lhe dizer mais, se existe alguém que precisa ser chamado a atenção, é o senhor. E achei o senhor muito prepotente para o meu gosto, sabia? Inspetora, a senhora não quer falar sobre psicologia? Freud, Jung, Melanie Klein. Não acredito que você sabe também e conhece as obras de Melanie Klein. Imagina, lidos no original. Meu Deus do céu, mas que coisa. Realmente, vocês são os melhores. Obrigado. Muito obrigado. Posso arriscar mais uma perguntinha? Por gentileza. O que quer dizer xiita? Xiita, está acontecendo o seguinte, o xiita está sendo um grande problema para o Saddam Hussein, não? E agora eles estão lá resolvendo as coisas, não é? E realmente isso não estava programado para hoje. Vou dar um beijo. Inspetor, eu queria fazer uma pergunta. Obrigado, inspetor. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Não pode, eu estou... A senhora está rindo ou forçando a garganta? Eu fiquei encantada. Muito obrigado, inspetor. Eu vou anotar o seu problema, porque quem tem problema aqui nesta classe é o senhor. Professor, por gentileza, professor, a respeito dos 10 quilos de capim que o senhor vai comer agora, o senhor quer com muito ou pouco sal? Sai